Boa noite. Boa noite, Simone. Tudo bem? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí com o som? Me digam, por favor. Tudo certinho? Tá dando para me ouvir? Semana passada deu um probleminha aqui no áudio. Me falem se tá tudo ok. Show. Hoje não tá baixo não, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de medicina do esporte, saúde, temas assim super pertinentes, o pessoal adora. Deixamos uma caixa de perguntas ontem, surgiram várias perguntas, vamos tentar responder todas à medida do possível. Vamos ver, tá? A doutora Priscila Hipólita, quem estará conosco hoje, ela é médica do esporte, ela que é fisiatra e vem nos trazer aí bastante coisa legal sobre o tema. Então já vou chamá-la, vamos ver se a Priscila já está por aqui. Vamos lá, Priscila. Cadê você? Então, pessoal, aproveitem aí mandar perguntas, comentários. Sempre muito bom ter as perguntas de vocês, a interação de vocês aqui conosco, tá? Só esperando a Priscila chegar. Simone. Deixa eu chamar a Priscila aqui, gente. Vamos lá. Então vamos lá, a Priscila já está chegando. Então, medicina do esporte é uma especialidade médica, né? Super interessante. As pessoas acreditam que associam muito aí a medicina do esporte só a atletas de esportes de alto rendimento. Na verdade, tem, claro, uma relação direta com isso, mas a gente não lida só com isso. Hoje ela traz muito para o nosso dia a dia. E é disso que nós vamos estar falando com a Priscila, que já está aí na área. Vamos chamá-la. Muito bem, muito bem. Então ela vai poder explicar com propriedade isso que eu falava há pouco. Oi, boa noite. E aí, Priscila, tá joia? Joia, e você? Peraí, deixa eu arrumar aqui. O som tá bom? Tá dando para escutar? Tô te ouvindo bem. Tá. A imagem Você tá tá me boa? ouvindo? Tá legal. Tá me ouvindo direitinho? Tô direitinho. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Então aqui estava falando um pouquinho aqui sobre medicina do esporte, me antecipando um pouco e falando de você. Mas aí se apresenta um pouquinho, quem que é a doutora Priscila Hipólito, fala um pouquinho do seu Joia. trabalho, se apresenta aí Pode pra deixar. gente. Então, eu sou Priscila Hipólito, eu formei em Juiz de Fora e depois eu vim fazer uma pós-graduação no Rio de Janeiro. E aí eu conheci a fisiatria. Minha pós-graduação foi em medicina do exercício, né? Do exercício e do esporte. E aí eu conheci a fisiatria, iniciei a residência em 2016, terminei o ano passado e desde então eu atuo na área de fisiatria, medicina do exercício e do esporte e dor também, Muito bom. nessas áreas. São temas super pertinentes, acho que nunca estiveram tão em alta também, cada vez mais pessoas procurando, querendo viver aí a medicina do esporte, Sim, querendo tratar a dor de uma maneira diferente, a fisiatria entra tudo, e é disso aí que nós vamos estar falando, né? exatamente. E aí, para a gente já começar a nossa conversa, Ah, como é que é a especialidade de medicina do esporte? Para quem que ela serve? Como que é a atuação? É uma atuação muito ampla, tem várias sim, vertentes, e acho que a gente pode exatamente. começar nosso papo por aí. Na faculdade, hoje em dia até tem, né, matéria eletiva de medicina esportiva, mas não foi o que aconteceu comigo quando eu estava na faculdade. Eu não passei pela medicina esportiva. E aí, Sim. quando me formei, meu pai até me incentivou bastante a procurar sobre a medicina esportiva. E eu me interessei muito, porque é uma área da medicina
que vai estudar como que o corpo vai responder aos exercícios físicos, aos exercícios, ao esporte. E aí a gente usa a medicina do esporte e do exercício para dar um pouco mais de qualidade de vida para o paciente, né? Proporcionar uma qualidade de vida do paciente. E na minha área da fisiatria também é muito parecido, então é muito difícil a gente ter um tratamento só medicamentoso. A gente sempre está usando o exercício como nosso ajudante aí, né? Como coadjuvante dos tratamentos. Muito bem. E aí, Pode falar? Não, pode falar. Eu ia te perguntar que existem várias vertentes, né? Tem gente que trabalha... Aí fala assim, o médico do esporte trabalha com lesões, aí ele trabalha com rendimento, aí com cardiologia, é com o dia a dia. Como que é? Existem várias linhas de atuação do médico do esporte. Exato. Ele intervém um pouquinho em tudo, mas ele pode também ter nichos mais específicos, né? A gente separa, assim, tem o atleta, né? O atleta que é o atleta profissional, então é aquele que quer rendimento, então você tem que lidar com ele um pouco diferente do atleta amador, porque o atleta de alto rendimento que vive daquilo ali, você tem que pensar que ele precisa daquilo ali, é o trabalho dele. Agora, o amador, a gente já leva mais assim, não exige tanto dele, né? Então, a gente tem que, quando você está de frente com o paciente, você tem que saber que tipo de atleta ou de esportista que ele é, né? E essa é uma forma de classificar. Outra forma seria o que você já tinha falado mesmo. Tem a área da ortopedia, tem a área da endocrinologia, tudo voltado para o esporte. É tipo a pediatria. Tem o paciente que é atleta e tem o paciente que é o infantil, que é a criança, né? Então, a gente divide também, que são tipo subespecialidades da medicina esportiva, vamos dizer assim. E eu lido mais com dor, né? E com muito ciclista, porque eu sou ciclista, então eu tenho muitos pacientes ciclistas. Sim, nós vamos falar bastante disso, inclusive, até porque a gente está tendo um boom aí de ciclismo, né? Acho ótimo. Ontem mesmo eu fui para a trilha, você vai ver, na CIS vai só encontrando pelotões, mais pelotões e gente que você nunca viu e assim vai, né? E é muito divertido, né? Não, super divertido, super recomendo aí para quem gosta de ar livre, natureza. Isso. Inclusive, é tão legal, assim, é uma das coisas, o pessoal que anda de bike comigo fala assim, cara, a bike tá virando terapia. E realmente, para mim, tem sido um momento assim de contato com a natureza, de sair um pouquinho de casa, de sair de quatro paredes, tem sido algo quase claustrofóbico, né? Então, o ciclismo ensina muita coisa, né? Sobre limites, sobre apreciar a natureza, entender seu corpo, né? Que nem sempre você vai estar bem. É maravilhoso. Mas isso aqui é um toque, nós vamos voltar daqui a pouquinho. Mas eu queria voltar um pouquinho, que aí tem uma pergunta que mais aparece quando a gente fala de medicina esportiva. E você até já citou um pouquinho. Quais são os perfis de pacientes que se beneficiam da medicina do esporte? Porque muita gente acha que é só para o alto rendimento. Sim, é muito comum. E na verdade não é. E como que o paciente comum ele acessa o médico do esporte? Por que ele deve procurar um médico do esporte? E em que o médico do esporte vai mudar a vida e a saúde dele? Você diz o não atleta, assim, não atleta, Isso, profissional. Não atleta de alto rendimento. Isso. Promover saúde mesmo, porque às vezes a pessoa acha que ela simplesmente ela entrar numa academia e fazer o que ela acha que ela tem que fazer, às vezes até no ciclismo, porque na academia ainda tem um profissional, né, para te orientar. Mas vamos supor, a pessoa entra, começa a fazer ciclismo, não tem noção de nada, nunca fez nada, começa, né, pode se machucar. Então, na verdade, a medicina esportiva para o não atleta é promoção e prevenção de lesão, né? Então, quando o paciente chega, a gente vai olhar ele como um todo. Às vezes ele não tem uma queixa, ele só quer iniciar o exercício. Então, vou saber do histórico dele, se ele já teve algum tipo de lesão, se ele tem algum déficit. Então, assim, é muito individualizado. Então, depende muito, né? Cada um tem um perfil. Então, cada um, a consulta vai ser, né, de uma forma. Sim. Aí é muito... E o que chega mais? O paciente que é assim, é aquele atleta, aquele cara que já corre, já pedala, um pouquinho quer melhorar? Eu não tenho muito paciente de performance, é mais aquele cara que está sentindo dor, que não tem muito acompanhamento de nenhum treinador, nem nada, e aí a pessoa me procura, né?
Mas ele quer o quê? Evoluir? Ou ele machucou, alguém indicou para ele e fala assim, É, às cara, você vezes, tem que não, fazer... é difícil alguém me procurar assim, ah, vou iniciar um exercício. Às vezes me procura porque tem dor, não faz nada, não faz nenhum tipo de exercício, então eu introduzo isso. Ou então já faz algum tipo de exercício e sentiu algum tipo de dor, ficou preocupado, aí indicaram, aí eu vou avaliar. É Sim, mais comum isso, eu não tenho muito entendi. atleta de alta performance, até porque eu não pego muito essa parte da endócrino, né? Porque normalmente o Sim, paciente que vai para alta performance mesmo, ele quer suplemento, adequação da dieta, e isso eu não faço. sim. Ou seja, são linhas bem diferentes aí. Exatamente. É claro que tem uma observação, a gente acha que a gente traz muita coisa do alto rendimento para o nosso dia a dia. Acho que Hum. esse é um detalhe muito interessante para a gente ressaltar, porque o alto rendimento mesmo, o atleta profissional, aquele a gente quer ser, mas o fato é que poucos são. E a grande maioria está inserida em algum clube, já tem uma instituição por trás de toda uma estrutura, né? Sim, Então, ele é um atleta de bike, ele tem uma equipe de ciclismo, ele é um corredor sim. de ponta, ele está vinculado Multidisciplinar, a né? algum clube, exatamente. Então, a gente lida muito mais com pessoas amadoras Uhum, e, claro, que a gente tem uma atuação no dia a dia buscando oferecer o que existe de melhor. com E aí que acho que é o certeza. grande detalhe, né? Porque se a gente for fazer um paralelo com carros, Uhum, grande parte dos desenvolvimentos que existem no automobilismo, o carro que a gente dirige no dia a dia, ele vem das uhum, competições. Então tem muita coisa que inventaram lá na Fórmula 1 e que aos sim, poucos foram sendo introduzidas pelas grandes marcas nos carros de passeio. E a medicina do exatamente. esporte é isso, ela também faz isso, porque ela desenvolve performance, prevenção de lesões, tecnologias, novas maneiras de treinar. E E a aí o gente médico do usa. esporte consegue trazer Uhum, isso para o dia a dia. com É por aí certeza. mesmo? Exatamente. Aí os estudiosos, né, descobrem várias formas de melhorar a performance do atleta que vive disso, e aí a gente usa que eles descobriram nos nossos pacientes que às vezes não precisam de tanta performance, mas tem gente que gosta de Sim, ganhar, né? Então, mesmo sim, que seja, mesmo que não seja profissional, a pessoa quer ter um bom desenvolvimento na prova, né? sim. E acaba que a gente mesmo, a gente começa a querer evoluir dentro do esporte, render mais. Você quer Sim, pedalar mais longe, você deve ver um monte de gente que entra na bike e logo o cara sim, faz um pedal curtinho, quer fazer uma distância maior, quer fazer uma trilha mais uhum, difícil. O cara faz um exatamente. triatlon, de repente já começa a vislumbrar fazer um meio Iron, um Iron Uhum, algum dia. O cara corre 5, exatamente, 10 quilômetros, fala, vou virar maratonista. E aí onde entra o seu papel como médico do esporte de fazer as orientações, as intervenções, exatamente. De para acordo com o que nós... esporte que a pessoa escolheu, né? Isso o Sim, médico do esporte faz. Ele tem que estudar o esporte, né? Ele tem que estudar a modalidade, entender quais são os fatores de risco de lesão, né? Tudo, o treinamento, enfim. E assim, é interessante que a gente precisa também estar conversando com o treinador, né? Então não adianta só o sim, médico do esporte falar, ah, eu acho que é isso. O interessante mesmo é quando você entra em contato com o treinador, com o nutricionista, quem, né, a sim, equipe que estiver cuidando daquela pessoa, né? sim. E de novo é o modelo da medicina do esporte dos grandes clubes, né? Porque lá ele tem a Exatamente. intervenção nutricional, o fisiologista, o treinador, o fisioterapeuta e o médico do esporte acompanhando. Então cada um Exato. tem o seu papel, as coisas têm que casar e aí tem que ter essa conversa. E como é que é essa É. abertura para o médico do esporte? Olha, eu Você não procura tenho. um treinador, um fisioterapeuta? Olha, eles me recebem bem. A gente conversa assim, eles me escutam, seguem às vezes algumas orientações. Lógico que eu não vou impor nada, sempre é conversando, né? Falando, ah, eu acho, assim, meu exame foi desse jeito, o que você acha de fazer isso? Eu nunca tive problema, sempre foi super tranquilo. E a medicina do esporte é assim, e a fisiatria também é assim. A gente, na fisiatria, na área de reabilitação, a gente não faz nada sozinho também. Então, acho Sim, que dentro da residência você vai aprendendo a ter esse contato, sabe? E se você não tem, você sente falta, porque realmente não dá para tratar o paciente só na vertente médica, entendeu? Ele é sim. muito mais do que isso. E a intervenção com o paciente, no caso o atleta, seja o atendimento, o amador,
qual que é a maior dificuldade de conversar ou de lidar com o atleta? Quais são as queixas que eles mais chegam até você? Uhum. Acho que é dor e lesões. Sim. Tá Ah, certo? eles não querem ficar sem treinar, né? É assim, Isso. eu vou voltar, eu tenho uma prova daqui a 2 semanas e eu quero voltar de qualquer jeito. Aí é uma decisão difícil, mas eu nunca tomo sozinha também. É assim, vamos avaliar, vamos conversar com os treinadores e com o atleta, no caso, e aí a gente vai decidir junto, vai voltar, não vai voltar, você vai saber, se ele voltar, ele vai saber tudo que ele tá, né, pode correr alguma lesão, ele já vai estar sabendo, ele vai voltar sabendo, né? Sim, Então sim. tem que conversar, tem que ter equipe, não tem como. Sim. Eu costumo dizer que é uma decisão que a gente toma em conjunto. Não dá para você Compartilhada, com impor aquele certeza. a decisão compartilhada. Esse é um termo super atual e que é fundamental, ainda mais para atleta. Porque às vezes Uhum. é complicado você falar com ele, não, você não vai correr. Uhum. A Débora está até aqui, a Débora é maratonista, a gente até conversou hoje, a Débora está machucada, está sem correr. E aí a gente estava Fica. conversando sobre isso. Está machucada, qual que é o racional para ela hoje? É não correr, ela teria uma prova, uma maratona que seria agora, que está adiada para outubro e que provavelmente não vai acontecer. Ou Uhum. se acontecer, talvez ela não tenha o tempo suficiente para Pra... se desenvolver, Uhum. para periodizar num novo Sim. treinamento após lesão. É. Então, nesse contexto de pandemia, é muito fácil a gente tomar essa decisão. Uhum. Mas no dia a dia nem sempre o atleta ouve. Né? Não. Você virar E para ele e aí? falar não, não vai, é difícil, né? Você tem que ter um jogo de cintura e tentar conversar com a equipe inteira, porque se a equipe inteira fala a mesma língua, é mais fácil dele aceitar, dele entender. E agora, se ele vira e fala, não, eu vou, fica complicado. E é legal, tem um monte de corredor subindo, passando aqui, isso é bacana. E a Amelie também, que é uma especialista em medicina da dor. E Sim, aí o atleta tem uma outra questão, o atleta tolera mais dor. Isso é fato ou é um mito? que atleta. É? Olha, você sabe que eu não sei te responder? Porque dor é muito Sim, individual. Eu acho sim. que não vai pela. Assim, acho que o atleta tolera o sofrimento, talvez, mas daquele esporte. Eu não sei se ele iria aguentar a mesma coisa em outro esporte. Assim, eu nunca li sobre isso, não. Sim. Interessante. Não sei, É. você sabe disso? Não, também Também nunca li não. nada a respeito. É, A Amelie pode até falar se já tem alguma coisa que ela já leu, é, manda um eu acho comentário aí que pra acho que vai gente. depender muito de Mas cada eu um acho mesmo. isso. Mas eu acho que de acordo com o objetivo, quando ele está muito Ah, próximo não, de um mas objetivo muito sim. importante para ele, aí Tudo bem. sim, Não, aí tudo bem, porque aí cai naquela parte que a gente fala que o pensamento realmente faz efeito no que você está sentindo. Então, se você está depressivo, se você está ansioso e você fica pensando só naquela dor, realmente a dor vai ser interpretada de uma forma além do que ela é. Agora, se você está com aquele objetivo, o objetivo da sua vida, mesmo você sentindo dor, você vai continuar fazendo. Talvez você sinta dor exatamente igual, mas você tem um gás para continuar ali que, se não fosse o objetivo da sua vida, você pararia, né, no caso. sim. Isso E faz. em termos de estratégias para controle de dor, o que você costuma fazer mais? Medicamento? Vê muita alta medicação? Ah, Quais outras terapias? mas, ó, assim, a gente não pede para o paciente fazer automedicação, mas quando eu vou conversar com ele, eu sempre pergunto: e aí, você tomou algum remédio? Porque ele ter tomado algum remédio, esse remédio ter funcionado ou não, me ajuda no raciocínio de que tipo é aquela dor. É que às vezes as pessoas não entendem, mas a dor não é tudo igual, né? Então a gente tem Uhum. várias classificações de dor e de acordo com a classificação você vai tratar de uma forma. Então não adianta eu usar, vamos supor, uma dipirona para uma dor de nervo que não vai funcionar. Mas uma dipirona para uma dor de músculo talvez ajude. Então, essa resposta de automedicação aí, às vezes, para mim, é interessante. Não que eu tenha mandado, ele tomou por conta Sim, própria, mas eu costumo perguntar, bem, o que é que melhorou, o que é que piorou. E sobre controle de dor, a minha tendência é nunca usar medicação, mas dependendo da dor, não tem como, né? Dependendo uhum. do paciente. Normalmente, quando o paciente procura, tipo, por dor, ele tá com uma dor no nível que precisa de medicação. Mas assim que já vai melhorando, eu já vou tentando diminuir a dose, se for possível, né? Dependendo do que é. E sempre reabilitação junto. Eu sempre explico, olha,
aqui eu vou só diminuir sua dor para você conseguir fazer o que é para ser feito, que é a fisioterapia, que é a reabilitação, que é o que vai ajudar realmente ele a manter esse quadro melhor, né? Não doloroso, no caso. E as estratégias, assim, pós-prova? Fez um pedal longo, fez um iron, massagem, recovery, Sim. bota Aí, pneumática, banho sim. gelado. Aí na Pro tem, né, o banho gelado, né? Sim, Essa sim, sim. imersão. Eu normalmente não tenho onde pedir para o paciente ir, né? Pelo menos aqui no Rio. Além de atender em Juiz de Fora, eu atendo no Rio. Mas é um interessante, né? Uma massagem, aquela bota assim, interessante. Às vezes umas meias de compressão, dependendo do nível, né? Do nível do exercício. Às vezes a pessoa tem que fazer aquele nível num dia e no outro. Então, assim, acho válido. Muito bom, muito bom. E a fisiatria? Aí você atendeu um corredor, um atleta lá que chegou, tá com dor, fez uma prova, provavelmente tem uma lesão por sobrecarga ou Uhum, uma dor inflamatória, algo nesse sentido. Mas ele vai, faz a prova, e aí chega no pós-prova para você e comenta, ainda estou com um pouco de dor. E aí, como é que é a orientação? Como que é esse trabalho para reabilitação e até uhum. mesmo para prevenção de uma nova lesão ou de uma instalação de uma lesão maior? Sim, o que a gente tem que levar em consideração nem sempre dor é igual a lesão, né? Então, a gente, primeiro, eu preciso saber se essa dor é a mesma dor que ele sentia antes, se é uma dor nova, a característica da dor. Então, isso tudo vai me nortear em relação à reabilitação. Sim, Então, se foi alguma coisa que ele desenvolveu durante a prova, que aí seria talvez uma dor aguda, ou se é alguma coisa que já tem 3 meses e ele mesmo assim foi fazer a prova. Então, tudo vai depender do caso mesmo, né? E às vezes as sim, pessoas confundem, né? Que acham que assim, tipo, quando a gente fala de dor crônica, né? Acha que dor é igual a lesão. Então, nem sempre dor é igual a lesão e nem sempre o nível da dor é igual à extensão da lesão, se é que existe a lesão, entendeu? Então vai depender bastante. muito bom. E depois, a partir daí, teve algum processo de dor, identificou que é uma lesão, como que vocês atuam na reabilitação dessas lesões por sobrecarga? Como que a fisiatria atua? Como que é o seu trabalho específico? A gente controla a dor. E aí, dependendo do que for, a gente tem que diminuir a intensidade do treinamento. E isso vai sempre junto com o treinador. Quando o paciente não tem treinador, já é mais complicado. Porque quando ele está treinando, ele tem toda a periodização. Se ele não tem, fica meio que jogado o treino, né? Você não sabe em que ciclo que o paciente está, mas normalmente a gente diminui a intensidade do exercício, pede uma fisioterapia específica para aquela lesão. Isso se a lesão for conservadora, né? Se for Sim, cirúrgica, vai para aí não vocês. tem conversa, né? Sim, sim. Agora, se for conservador, é controle de dor e vamos avaliar o que é que pode ter levado a essa lesão, se tem algum desequilíbrio muscular, se tem alguma instabilidade, alguma, né, às vezes tornozelo, né, corredor, às vezes fica com um tornozelo meio, a propriocepção meio ruim. Então, vamos ver o que é que ele tem de déficit, de fator de risco para essa lesão ou uma nova lesão e vamos tentar corrigir isso daí. Ou seja, é ir na origem do problema e não só Ah, ficar só apagando não. incêndio, né? Não, e assim, a abordagem da fisiatria é muito ampla. A gente, mesmo que uma pessoa chegue para mim e fale, olha, eu tô com uma dor no dedo, vamos supor. Eu vou perguntar daquela dor? Vou, mas eu vou querer saber como é que tá a questão da família, como é que tá o sono, qual o nível de atividade que essa pessoa está fazendo, se ela está fazendo, se ela não está, como que tá a questão emocional. Então, porque tudo isso atrapalha, se a pessoa não tiver com tudo isso fechadinho, pode atrapalhar na recuperação, mesmo sendo uma dor, assim, que não tem, vamos supor, uma dor na mão, não tem nada a ver com isso. Às vezes tem, né? Então, Sim, a abordagem da fisiatria é muito ampla, assim, e pensando sempre muito em função, né? Que é essa dor, que essa provável lesão está atrapalhando na função daquela pessoa. Então, eu tenho que saber se ela trabalha, como é que é o trabalho dela, todas essas coisas, porque na hora de traçar o plano terapêutico, tudo isso vai fazer diferença, né? Então, às vezes, excelente. assim, tem paciente que me procura porque está com dor.
Só que é aquele paciente que é obeso, né? Já tem toda aquela síndrome metabólica, e já não dorme direito. Então, assim, a dor, você já lhe pergunta, e aí, mas o que está te atrapalhando mais, né? Às vezes nem é a dor, entendeu? Às vezes realmente é o peso. Então, às vezes, eu não vou tratar a dor agora, eu vou tentar ajustar as outras coisas. Lógico que eu não vou deixar a pessoa com dor, mas eu digo assim, vou usar uma medicação, esperar as outras coisas se organizarem, e aí sim a gente vai fundo na dor lá. Excelente. Então, outra pergunta que fizeram, eu vou aproveitá-la e estender um pouquinho. É se o esporte e a medicina do esporte tratam a dor crônica. Mas aí, ampliando um pouquinho, na verdade, a gente pode, e está mais do que bem estabelecido, que o sedentarismo é um grande fator de risco para tudo, Sim. obesidade também. Uhum. E aí o esporte é um fator de promoção de saúde. Com certeza. Então a gente não está falando mais de atletas, de pessoas que praticam atividade física, e sim do uso da prescrição de atividade física para melhorar para promover dor, saúde, com certeza. E tem uma coisa que já está bem estabelecida, é que o exercício ele promove uma hipoalgesia, né? Então, eles não sabem explicar exatamente, mas tem várias teorias. Uma das teorias seria a liberação das endorfinas, enfim. Então, na maioria das pessoas, o exercício vai diminuir a dor. Pode ser que piore, mas aí a gente tem que avaliar se essa piora da dor foi um erro na prescrição do exercício, porque alguém que não faz nada, que tem dor, começar a fazer um exercício numa intensidade elevada, ela vai sentir dor. Mesmo numa intensidade mais baixa, ela vai sentir alguma dorzinha. É só você deixar o paciente orientado que tipo de dor que ele pode aguentar e que tipo de dor que não é uma dor que a gente vai deixar acontecer, né? Então, o exercício tem esse fator de diminuir a dor. Então, a gente usa também como se fosse um remédio. E aí muitas pessoas falam, mas eu não gosto. Eu falei, mas tem que tomar, é um remédio. Tem que fazer. E aí falam muito assim, qual exercício é o melhor? Às vezes os ortopedistas, assim, vem uma senhorinha gordinha com dor no joelho, eles só mandam hidroginástica, mas a pessoa... coisa que pode fazer. E ela não quer fazer, entendeu? Ela fala, eu não vou fazer. Então, em vez dela fazer uma outra coisa que poderia não ser tão ideal, porque a hidroginástica realmente, né, diminui a sobrecarga na articulação, mas é melhor ela fazer alguma coisa do que não fazer nada porque achou que só podia fazer hidroginástica, né? Então é muito comum a gente escutar isso. Sim. Na verdade, eu ouço isso quase todo dia no meu consultório como ortopedista. E assim, a hidroginástica é uma boa atividade? Claro que é o que você falou. Para uma pessoa que é sedentária, iniciar uma atividade, ótimo que seja hidroginástica. Se é uma senhora, sobrepeso, artrose nos joelhos, algum problema de coluna. A hidroginástica é muito fácil de você gerar uma adaptação e com o mínimo de sobrecarga para essa paciente, para esse perfil. Agora, de maneira alguma, a hidroginástica é a melhor ou a única atividade que esse tipo de paciente pode fazer. Exatamente. Hoje a gente tem um monte de personal que já está aqui na live também. Sim, é tudo assim, adaptado, né? Tem que ser adaptado para adaptado. Existe uma série de estudos falando sobre o treino resistido, ou seja, musculação, treino funcional, pilates, e os benefícios para todos esses perfis de paciente, com artrose, com história de hernia de disco, exatamente, com dores crônicas, com fibromialgia. Não, com certeza. Só que é treino orientado, com um profissional ao lado. Não é simplesmente... chegar na academia e sair fazendo. Não, com certeza. Isso. E uma coisa interessante que eu já tive, uma paciente que ela era esse perfil. Ela tinha artrose nos 2 joelhos, e aí o ortopedista falou que ela só podia fazer hidroginástica, mas ela não fazia, por quê? Ela sentia dor na hora de sair da piscina, porque aquela escadinha ruim. Então, assim, ela... Durante a hidroginástica ela estava ótima, mas na hora de sair ela não conseguia sair. Ela obesa, então ela não fazia nenhum exercício porque ela achava que ela só podia fazer hidroginástica e a hidroginástica piorava a dor dela na hora de sair. Então ela melhorava durante a hidroginástica, na hora que ia sair sentia dor e aí ela falou, cara, não vou fazer mais. Ou seja, ela recebe uma informação que a única coisa que ela pode fazer não serve para ela, ou pior, ela cria de maneira até inconsciente que a única atividade que ela pode fazer ela tem uma limitação de acesso e ela tem mais dor depois, ou seja, ela pode criar até
uma cinesiofobia, ou seja, um medo do Exato, sim, isso movimento, é, medo de isso é fazer bem comum. exercício, por medo de ficar com mais dor, ou seja, por conta de uma orientação que está incorreta, né? E a gente sabe Uhum, disso muito bem, né? sim, é isso, é verdade. Agora, agora conta um pouquinho pra gente aí. Como é que é a sua vida como biker? De onde é Ah, que vem isso aí? Desde quando que você é ciclista? Você... eu sempre fiz exercício, né? Desde criança eu aprendi a nadar antes de falar, porque lá em casa eu tinha piscina, minha mãe tinha medo da gente cair na piscina e acontecer alguma coisa, então a gente aprendeu a nadar novinha, eu e minha irmã. E aí eu fiz natação até os 14 anos, depois fui para musculação, mas sempre fazendo exercício. Quando eu formei, eu fui pedalar com meu pai e minha mãe, que tinham acabado de comprar uma bicicleta de entrada da Scott, assim. E aí eu fiquei muito para trás. Eu falei, gente, aí não, eu não vou ficar para trás deles. Aí fui e comprei uma bicicleta de entrada também, da Groove. E, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi comprar aquela bicicleta. Depois disso daí, eu falo que, assim, que eu tenho minha vida antes e depois do ciclismo. Que, assim, com certeza depois é muito melhor do que antes. E aí você começa a dar valor para coisas que antes você não dava. Tipo natureza, tipo, né? Não dormir Sim. tarde. São coisas mais relacionadas à saúde. Eu sempre gostei de cuidar da minha saúde, mas depois que eu comecei a pedalar, eu comecei a dar muito mais valor do que eu dava antes. E aí vira uma família, né? Você vai Sim. conhecendo, e aí qualquer lugar que você vai, você fala, vou pedalar não sei aonde. Ah, então vem aqui, tem sempre algum conhecido. Né? Então, assim, eu tenho um Sim. grupo de pedal de Ubá, eu tenho um grupo de pedal de Juiz de Fora e eu tenho um grupo de pedal do Rio. Inclusive, tem vários deles aí que eu já vi. Tem uma galera, toda hora que é legal assim que quando a gente fala de saúde, esporte, a galera sempre vem e acompanha porque a galera vive isso aqui e sabe na prática também, né? Muito Sim. legal. E como é que é assim o dia a dia? Você falou que tem muitos pacientes do ciclismo também no consultório. Como é Uhum. que é lidar com eles? Como é que é Eu tô trabalhar com sempre o pessoal junto, que você né? atende? Sim. É. Então, assim, eu tomo conta. Você diz em relação ao quê? Assim, qual tipo de Isso. queixa? O que que é? E quando eles te procuram? Eu não te fiz a pergunta, só te Ah, joguei, né? Mas ah, aqui, quais são as queixas maiores? Eles te procuram mais então, por quê? Por conta de dor, dificuldade? dor. Porque quando se não é uma se a lesão traumática já nem vem para mim, né? Já vai para o ortopedista direto. Mas é aquela dor chatinha que assim que não vai, não acaba nunca, mas também não é aquela, não é uma dor que atrapalhe tanto, então a pessoa vai deixando, vai deixando. E aí uma hora resolve procurar, eu tô ali no ciclismo, então já vai logo ali para mim, mas assim, as queixas mais comuns de dor no ciclismo seria dor na região assim de trapézio, né, da cervical, dor na Sim. lombar, joelho, que é aquela região ali da pata de ganso, que é muito comum, e formigamento nas mãos, né, por causa da posição da pega mesmo ali do ciclismo. Sim. No pé não é muito comum, mas pode ser, às vezes, uma fascite, assim, na planta do pé, às vezes tem dor, mas as mais comuns, e quadril seria a parte ali, bem ali do trocânter ali, uma tendinitezinha, são os mais comuns do ciclismo. Sim. E aí, em cima dessas dores aí, como é que são as orientações? Vamos lá. Dor lombar, Sim, dor no joelho e a dor no punho. Fala dessas três aí um pouquinho de cada. Quais são as intervenções? Quais são as orientações? É postura? É falta de treino? É fraqueza muscular? então, isso Que tudo a que... gente vai ter que avaliar, mas assim, dor lombar, aí é o protocolo de atendimento de qualquer outro tipo de dor, levando em consideração que ele tem uma bicicleta, e aí eu não sei se ele fez bike fit, aí eu vou conversar, saber se fez bike fit, como é que tá o treinamento, sempre linkando, mas vamos lá, dor lombar, que é bem comum. Então, assim, será que é uma dor lombar que acontece só quando a pessoa pedala? Ou se nos outros dias também sente a dor? Será que é em relação com o pedal? Porque normalmente, quando a pessoa tem essa dor por outros fatores, tipo, por ficar muito tempo sentada, não sei o quê, normalmente com o pedal melhora a dor. A pessoa sente melhor da dor. Agora, se tiver relação com o pedal, provavelmente a dor vai piorar depois do pedal. E aí, vai, são vários fatores que a gente tem que avaliar, mas normalmente o bike fit ajuda. Normalmente, se você vai para um cara que é bom de bike fit e fala assim, olha só, eu tô sentindo dor nessa região, tô sentindo dor na lombar, ele vai tentar botar a bicicleta de uma forma que seja mais confortável a pedalar. Pode ser que não seja a melhor forma de fazer, de ter performance, né? Porque confortável nunca vai ser
a forma da bicicleta, tipo, desenvolver mais, mas cada um tem um objetivo, né? E a gente não vai deixar a dor lá, porque, né? Ou Senão, seja, a postura, então, tem um fator muito importante para a sim, dor lombar, né? sim, sim. A postura que a pessoa fica ali na bicicleta, com certeza. Isso, o bike fit, então, ser a Sim, intervenção que você avalia primeiro, assim. Em se segundo, tem. talvez seria o quê? Um core Ah, fraco. se a pessoa faz um fortalecimento da musculatura, né? Outra coisa é alongamento. Tem muita gente encurtada que atrapalha muito, né? Quem é encurtado na cadeia posterior ali, né? Atrás da coxa, da perna, atrapalha na hora de pedalar. Sim. Então, o encurtamento pode gerar uma série de sobrecargas, né? Tanto articular quanto muscular e vai gerando dor. E aí já entra no ponto, né? Não seja um atleta de fim de semana. Aquele negócio assim, ah, eu ando de bike. Nossa, Quantas vezes por semana? Aí eu ando todo domingo de manhã. E o que você faz o resto da semana? Nada. Então nada. você continua sedentário. Isso é complicado. Começar. Mas olha, o pessoal, as pessoas ficam tão viciadas que é difícil você ver alguém que pedala só final de semana. Não é igual futebol. Porque assim, a não Sim. ser que ela não tenha tempo, de Tudo jeito depende da nenhum. rotina, né? É, mas tem que Mas entender. mesmo assim, às vezes a pessoa faz rolo em casa. Por quê? Se todo mundo tá treinando, seu grupo inteiro tá treinando e você não, na hora que for pedalar no final de semana, você vai sobrar. E ninguém quer sobrar, entendeu? Então, Entendi. sobrar seria assim, o grupo vai bem mais rápido e você não acompanha o, o nível do pedal, né? Não. Então, as pessoas estão Você vê. sempre querendo melhorar mesmo. Sim, com certeza. Ficar para trás é muito ruim, né? Ou, Você vê que o Vinícius é osteopata, ele está comentando aqui. É osteopata e é biker também. O Vinícius ah, também anda. A gente fala sobre as tensões nas alças intestinais do ciclista, que pode ser uma disfunção visceral e gerando dor lombar. Ele trabalha com osteopatia e com certeza ele observa isso nos isso, ciclistas que procuram também. aham, interessante. E a osteopatia é bem diferente, né? Eu gosto, eu tenho uma amiga que faz osteopatia e às vezes eu peço para ela avaliar alguns pacientes porque eles têm uma visão que os outros fisioterapeutas que não fizeram não têm. Então, às vezes aquilo ali vai fazer uma diferença enorme, né? Sim. Teve alguém que comentou aqui que tem artrose no joelho e morre de medo de parar de andar de bike. E a bike é muito legal, porque a bike você tira muito do impacto. Se a pessoa tem Sim, um arco de movimento satisfatório, não tem aham, restrição, ela consegue esticar e dobrar o joelho, fazer o sim. movimento do pedal. Ela consegue fazer a Fazer, bike dele, é, diferente acho da corrida. Ela não consegue correr, não consegue, às vezes, em esportes de por impacto, dor, funcional, né? no crossfit. Isso, Acho que por tal. dor. Se eu falo assim, se você não sente dor, você pode fazer. Agora, se for uma coisa que tá te causando dor, aí a gente vai ter que Aí pensar tem que duas pesar. vezes, né? Às vezes a dor pode ser não por causa do ciclismo, mas talvez um desequilíbrio muscular ou um encurtamento da musculatura. Então, assim, não é porque eu tenho dor no joelho eu não vou poder pedalar nunca mais também, né? Tudo tem que ser Sim, avaliado e tudo a gente consegue dar um jeitinho. com certeza. E a dor no joelho do biker? Como é que você trabalha? A maioria das vezes é pata de ganso, né? Uma tendinitezinha ou então a condropatia, né? Às Sim. vezes o paciente sente assim um pouquinho e aí vai depender do que é mesmo. Às E aí vezes ele a sente gente. dor. Ui, saiu? Travou, mas já Ih, voltou. ah. Às vezes a gente faz infiltração, aí vai depender mesmo de objetivo. Assim, a gente sempre tem que escolher o plano terapêutico de acordo com o objetivo. Então, aquela pessoa que vira e fala assim: não, eu não quero fazer nada invasivo, eu quero fazer só fisioterapia, eu não quero tomar remédio, tá bom, vamos fazer, mas pode ser que demore um pouco mais do que as outras pessoas, né? Se você fosse Sim. fazer um procedimento tipo uma infiltração, alguma coisa, ia passar mais, né? A dor ia passar mais rápido e talvez você conseguisse voltar mais rápido para o esporte. Mas aí de cada um mesmo, né? Sim. Agora, quando a gente fala assim da tendinite no ciclismo, até a dor anterior, muitas vezes vem em função de sobrecarga. Tô certo? E de Postura esforço, incorreta, o cara sim, começa a aumentar esforço, volume, quer acompanhar um grupo de pedal que está treino além um errado, pouquinho né? do nível dele, e isso treino Sim. errado. Ah, não, isso com certeza. Não, tem muitas das queixas são essas, né? Sim, Tipo, a pessoa acha que é só ela ir lá e pedalar que ela vai ficar ótima. E aí, não, tem todo um estudo, né? Tem todo tudo um um. preparo. Ixi, é.
Essa coisa de Tá internet. travando. Teve É. alguém que perguntou aqui sobre infertilidade masculina associada ao ciclismo de alta performance, treinos mais prolongados. Já leu alguma Olha, coisa disso? não, eu Eu sei nunca que li tem uma sobre isso, mas compressão. sim, sim, na próstata às vezes o paciente faz prostatite, né? Mas aí tem questão do banco, tem banco que é melhor para quem tem esse tipo de queixa, mas eu nunca li específico para isso, para Eu também, eu infertilidade, sei ó. que tem realmente, às vezes, parestesia local, isso Sim, pode ter. sim, de ficar, né, com pressão ali naquela região, tanto o homem quanto a mulher, né? A mulher também pode ter sensibilidade diminuída na região ali, E por ficar talvez muito volte no, tempo sentado. sim, e Oi? talvez volte no que você falou, que é a questão do banco e Aham. bike fit de novo, né? Sim, sempre voltado pelo que você quer, né? Mas Sim. é comum mesmo o homem ter prostatite, ter essas queixas de dor nessa região Uhum. por ciclismo. Mas aí E, também é aquele negócio, tem que adequar o treino. Às vezes a pessoa, tipo, não tá fazendo nada e do nada ela quer voltar como se ela, né, tivesse treinando há muito tempo. Aí tudo e que fosse sobrecarga pode levar a alguma coisa, né? E é legal, assim, por exemplo, esses dias assim de pandemia, eu tenho visto muito paciente que ficou muito parado, veio a pandemia, fechou a academia, não pode sair na rua, aí parou de Sim, correr, parou de pedalar, parou de malhar, parou com tudo. Aí, de repente, o sim. cara começa a voltar, aí quer fazer um pedal longo, faz aquele pedal que ele Uhum, fazia 3 meses atrás, sempre. aí chega no consultório lá morrendo de dor. Cara, eu tô com dor, não Mas consigo pedalar, também, tô né? doido pra subir escada. Exatamente. Não, assim, é muito. Eu falo, é pior voltar do que começar. Porque você Sim. vê o que você fazia antes, você vê pessoas que estavam pior que você antes, e aí você quer fazer o que você fazia e não consegue. Aí a chance de lesão é maior, fica cheio de dor, e Isso é até aí. interessante. Não sei se você viu, o Campeonato Alemão foi um dos primeiros a voltar agora, né? O nível de lesões subiu pra caramba na primeira e na segunda rodada, Não vi. porque é super legal, depois você dá uma olhada lá Sim, na pesquisada nisso aí. Por quê? Pré-temporada mais curta, eles aí com certeza dormiram pior, alguns tiveram corona, a alimentação piorou, e aí os uhum, caras já voltaram pro campeonato pegando, então alta intensidade, um monte de sim, lesão muscular, lesões tendinosas, dores, gente já machucou, tem um monte de coisa. E aí eles já estão sim. estudando nos outros lugares se tem uma maneira de prevenir isso aí, o que está muito difícil. Interessante. É. E E aí, a, para você ter ideia, mudou até no futebol, agora na volta, ao invés de 3 substituições, todo time pode fazer 5. olha só, Por interessante. quê? Eles já sabem, é Que esperado vai, que os aham, atletas profissionais se lesionem mais. Então, é sim. exatamente o que a Porque gente eles está vão ser falando. Assim, exigidos mais e sem ter tido esse tipo de base de treino antes. o condicionamento caiu, mas a exigência e a memória é Aham, da performance alta lá em cima, né? sim, com certeza. Interessante, eu não tinha visto. Depois eu vou procurar. Depois você dá uma olhada, assim. É bem legal isso aí. Aqui no Rio eles estão meio que liberando as coisas, né? Então provavelmente vão vir alguns pacientes com lesão aí. Porque tem. Sim. Porque assim, mesmo em quarentena eu continuei fazendo exercício em casa. Lógico que não é a mesma coisa, né? Mas Né? Então, você agora quem não imagina, fez nada, nada, realmente. sim. E o outro lado, você imagina o time do Vasco, acho que são 16 jogadores com coronavírus. Nossa, Ou seja, isso é metade ou mais da metade do elenco do Vasco com corona. Imagina a queda de performance desses com jogadores, é certeza. absurda. Nossa, quando voltar, realmente vão ficar desesperados, né? Sim, Tentando retornar com condicionamento. sim. E um ponto que você falou lá no comecinho, que é sobre os cuidados, saúde mental, processo motivacional. Você Sim, atua também, você orienta, como é que você trabalha isso com sim, os seus pacientes, com os seus atletas? todos os pacientes, tanto de dor quanto os pacientes que são mais atletas profissionais mesmo, mas mesmo os atletas amadores, né? Até para conciliar a rotina, essas coisas, todo mundo tem uma coisinha que pega, né? Então, Sim, eu tento fazer a minha parte, mas essa realmente não é minha área. Mas quando eu acho que tem necessidade, eu encaminho mesmo para alguém especialista em saúde mental. E é difícil, porque as pessoas elas têm muito preconceito. Elas acham que sim. quem vai para a saúde mental é quem está doido, ou quem não tem, quem
tem problemas que não consegue resolver, e não é isso, né? A gente sabe que a mente faz parte, né? É uma parte super importante do nosso corpo e ela consegue, até que a gente estava falando, aguentar a dor num nível que se não fosse a sua mente, você você pararia, né? Quando você... Então, exatamente. Então, é muito importante. E eu tenho, sempre quando eu peço para o paciente, eu no psicólogo, psiquiatra, eu sempre entro em contato também. Porque eu gosto de saber o que eles acharam. Sim. E aí a gente tenta trabalhar junto, né? Até porque algumas medicações de dor são as mesmas medicações que são usadas na psiquiatria. E aí o paciente, na hora que vê que é medicação de psiquiatria, já não quer tomar, porque acha que vai ficar viciado. É difícil, mas a gente consegue, com jeitinho. Sim. E é um ponto super importante, né? Eu faço isso no dia a dia, converso muito com a Amelie também, com você, sobre essas orientações. Explicar para o paciente que esses medicamentos, apesar de serem antidepressivos, ansiolíticos, e ter milhões de efeitos colaterais, eles têm uma segurança muito boa e um benefício muito bom quando bem utilizados, né? Realmente, confiar no médico, né? Sim, é fundamental, né? Com certeza. Eu falo, olha, não leia a bula desse remédio, porque se você for ler a bula, você não vai tomar. Eu já explico o que está escrito na bula, e aí eu falo, olha, todo remédio tem efeito colateral, mas a gente está aqui, nós médicos estamos aqui para botar na balança, né? E aí, vale a pena a gente usar essa medicação? Porque dor não é uma coisa que... dor atrapalha muito no dia a dia, né? Atrapalha muito as suas atividades de vida diária. Então, assim, se for para usar, é porque realmente tem indicação, né? E a gente já pesou, vale a pena, não vale a pena? Entendeu? Com certeza. Muito bem, muito bem. Aqui, nós estamos caminhando já para o nosso final. Daqui a pouco você já tem sua reunião aí. Verdade. Muito obrigada, Samuel, por ter me convidado. Eu estava meio sumida das lives. Aí você me deu esse desafio. Mas é bom. Bom. Vou aprender com a Melia, ser a rainha das lives. É a Melive agora o nome dela. Ela me contou. Agora aqui, até para a gente fechar aqui, primeiro, teve muita pergunta que passou, muito comentário, não dá para falar todos, às vezes a gente não vê todos. Mas pode mandar Isso, manda inbox pra gente, manda pra Priscila, com certeza a gente vai ajudar. Exatamente. Agora, pra gente fechar um pouquinho, fala aí, o que é um recado final aí sobre a medicina do esporte para a saúde das pessoas em geral e para os atletas que estão aqui, a galera que pratica atividade física, qual que é o recado mais importante para eles? Que a medicina do esporte é fundamental para manter a saúde, e às vezes até para organizar muito outras questões, né? Às vezes a pessoa tem algumas outras questões, algumas outras doenças, então o médico do esporte pode centralizar ali e ele ajudar a coordenar todas as questões, né? Tanto com os treinadores, quanto com o nutricionista. Medicina do esporte e fisiatria é tudo. É muito diferente da medicina convencional que a gente fala, né? Que é a medicina muito curativa, muito medicamentosa, vamos dizer assim, e a gente usa o exercício muito a nosso favor. Então, acho que é isso. Muito bom. E para os atletas, o que você fala para eles? Além de procurar o médico do esporte. Do esporte. Voltem com calma. Voltem com calma, tenham paciência, que não é só você que teve, né, que parar de treinar. E é melhor impedir que tenha uma lesão do que se lesionar e ficar mais tempo ainda parado, né? E para os ciclistas que estão começando, não se assustem com os valores das bikes. Dá para comprar a bicicleta mais barata, né? Porque o pessoal que começa fica desesperado, né? Você deve ter passado por isso. Sim, mas... é um drama comprar uma bike. Demora uns 2 meses para e cada um te fala uma coisa. Compra essa marca, eu sei que é. Tenham paciência. E não deixe de usar o capacete, a luva, porque tem gente que acha feio, mas assim, é necessário, tem que usar, né? Protege mesmo. É isso aí, Priscila, aqui. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada a vocês. A gente se vê. Com certeza. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigada a todo mundo. Quinta-feira a gente tem live de novo, só aproveitando já passar o recado. Só que quinta é uma live especial, porque vai ser quinta-feira aniversário da ProEsport. 2 anos da ProEsport. Aniversário de 2 anos, dia 11. Então, apesar de ser feriado, tem live. Só vai ser uma live às 15 horas.
Uma live um pouquinho diferente, mais festiva. Então vale a pena acompanhar também. E Ouvir um pouquinho sobre a ProEsport. quem tá me assistindo não sabe o que é a ProEsport, quem é daqui do Rio, né? Mas a ProEsport é uma equipe maravilhosa, multidisciplinar, lá em Juiz de Fora. Quem for de Juiz de Fora e quiser conhecer a clínica vai ficar apaixonado, porque parece coisa de outro mundo e só tem gente boa. Eu fui convidada para participar da ProEsport, fiquei super feliz, né? Já tenho um ano com vocês já. E assim, posso deixar meus pacientes de olhos fechados com eles, que eu sei que vão ser muito bem tratados. Muito bom. A gente fica muito feliz aqui de ter você e todo mundo que quiser vir serão super Conhecer bem-vindos aí aqui a no Pro. ProEsport. Conhecer, manda aí, a gente está aí à disposição. Isso aí. Beleza, Pri. Boa Obrigadão. noite, obrigada a você. Boa noite. Tchau. Boa noite aí, pessoal. Até mais.